Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de bate-papo com autores nacionais. Esse ritmo vai continuar até o fim da semana, sexta-feira. Depois a gente para essa volta na segunda-feira, tá? Hoje tem live até 11h30 da noite, tá bom? Que coisa boa! Bom, antes do nosso autor entrar, tem dois recadinhos aqui ao vivo, ó. Dois recadinhos para dar para vocês. O primeiro é que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas todos os episódios e o conteúdo gerado diariamente, tá bom? Outro recadinho aqui é o nosso colaborador do mês de julho, né? A revista literária, o Book BR. Então, se você é autor nacional, autora, admirador da literatura nacional, leitora, e um seguidor, enfim, já corre lá no Obook BR para seguir e acompanhar o trabalho da revista, que divulga autores nacionais, que tem espaço para poetas e contistas, aquela bagunça que a gente gosta quando a gente fala de literatura nacional, né? Muito bem. O nosso autor está falando aqui, peraí. Vamos ver. Ah, ele entrou aqui. Pronto. Oi, Francisco, vou te chamar, tá, querido? Peraí. Ele já enviou aqui o convite. Pronto. Marcela, querida, um beijo. Francisco, se você tiver pelo notebook, você não vai conseguir, tá? Oi, Ah, não, ele tá certo. peraí. Olá, tem alguém aí? Oi, olá. Você não ligou, acho que a sua câmera ou a sua câmera está virada para alguma. Ah, Ah, agora sim, peraí. Eu estava usando um suporte de câmera aqui invertido, agora deu certo. muito bem. Tudo bem, Francisco? Seja muito Tudo bem? bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Monique, o convite, a oportunidade. Antes da gente começar, quero muito te dizer que eu estou feliz de ter você no meu projeto. Estava doida para conhecer o seu trabalho, conversar com você. Acho que essa ponte de criar essa conexão com os leitores é muito importante. Então, mais uma vez, obrigada por estar no meu projeto nesse mês de julho, tá, querido? Eu que agradeço, Monique, a oportunidade, assim, né? Eu sou meio até recente no Instagram como autor, né? Como eu divulgava as minhas obras na minha página pessoal, né? E até foi interessante como eu cheguei ao Instagram, que foi por sugestão da minha terapeuta. Minha terapeuta falou: ah, como você tem uma capacidade comunicativa muito boa, escreve bem, por que você não tenta? Eu já tenho, né, dois livros de poesia lançados, né? Um deles está aqui, inclusive, que é o Falsas Estradas, né? Que eu lancei em 2020, né? Pela editora Primata, aqui de São Paulo, né? Eu sou de na verdade, a São Grande São Paulo. Paulo, né? A cidade de Santo André, né? Que é ali vizinho a São Paulo, né? Então, lancei esse livro no ano passado. Assim, já tenho participação em festivais, né? Inclusive, esse
Isso que eu estou usando de suporte hoje é o troféu do meu festival. Olha que graça, gente. Mas Vou até peraí. aproximar, Calma, ó. calma, senão você vai me dar a minha live aí em 5 minutos, aí acabou a live, gente. A gente tem que conversar aos poucos, calma. Beleza, beleza, beleza. Ô, Francisco, vamos lá. Beleza. Você tem 2 livros publicados. E um Sim. deles, que é o Falsas Estradas, um poema de Falsas Estradas ganhou o prêmio FEMUP, foi isso? Um dos poemas desse livro, que é o poema que abre, é o Flores de Chumbo, ganhou em 2019, foi premiado no FEMUP lá em Paranavaí, no Paraná, né? Inclusive tem vídeo da declamação dele no YouTube e tal. E assim, para mim foi uma conquista e tanto, né? Porque é um festival nacional, um festival que já tem 54 edições, então você vê que é uma caminhada, né? Um festival bem conceituado. Na época que eu participei também, participou comigo, foi premiado junto comigo na categoria poesia, porque lá eles premiam conto, poesia, declamação, eles têm uma modalidade de declamação, também tem música, né? E comigo, na poesia, é um autor até aqui de São Paulo conhecido, chamado Luiz Eduardo Carvalho. Ele também foi premiado comigo na ocasião, né? Então, para mim, assim, foi... Inclusive, quando eu soube, foi uma surpresa, né? Porque é um festival, como eu falei, nacional, mais de 500 autores se inscreveram, né? E eu estive entre os 12 na modalidade nacional que se classificou. E aí, o que aconteceu? Eu escrevi esse poema antes de pensar o livro. Ele é entre o meu primeiro livro, que é o Rascunhos de um Vendaval, e ele está ali nesse intervalo, né? Nesse momento, né? Aí ele entrou no livro. Ele é um dos poemas que está nesse livro aqui que eu lancei. Tá aqui, ó. O primeiro é o que abre, né? Eu comecei logo com o premiado, né? Para mostrar que não Assim veio tá de bom. brincadeira. Agora, ô Francisco, só para o pessoal entender, o FEMUP, gente, é o Festival de Música e Poesia de Paranavaí, não é isso? Isso. Paranavaí. E aí o nosso escritor, ele participou, e o poema dele chamado Flores de Chumbo foi premiado nessa 54ª edição do FEMUP. Ô Francisco, já que a gente está falando de Flores de Chumbo, né, para a gente conhecer um pouco sobre esse poema ganhador, lê para a gente Flores de Chumbo? Claro, só um minuto. Vou pegar aqui. Flores de chumbo. Uma primavera estranha, feita através de flores de chumbo, se desenvolve ao redor dos jardins e cresce com eles. Se trata de uma noite de muitos anos, para a qual as respostas não costumam surgir de onde se espera, de onde a esperança produz os seus pedaços, mas de alguma região do pesadelo que nos sufoca enquanto ousamos seguir pelo mesmo caminho, entre montanhas, entre moinhos, onde se derramam gotas pequenas de ferro, de ódio e sobressaltos. Dormiremos entre peixes contaminados, árvores que, ao invés de frutos, produzem enforcados, estradas que, na verdade, nos levam para o abismo, em meio ao fétido outono desses viadutos, dutos altamente explosivos. Em cima deles, vivas casas, paisagem, miragem potencialmente perigosas, sinos sombrios no alto da capela, sinais sombrios, poesia vetada, mar por onde brotam cadáveres, baleias, chuva profunda, chuva ácida, água podre, água morte. Tá. Urubus e águias, inebriante cheiro de um ventre, vida oriunda de algum bueiro ou lodo, vida não se sabe de qual tipo ou de qual propósito.
Denso, né, Pela gente? vida. E se existe luta ou palavra que a defina, nem tudo pode ser dado ante essa estranha primavera, cujos indícios são bastante contraditórios entre si e entre as fronteiras que cercam os jardins verticais. Tem uma pegada densa o poema, né? Agora, você produziu esse livro que foi O Falsas Estradas, não esperava ganhar o prêmio com o poema Flores de Chumbo. Como é que foi esse processo de você ganhar o prêmio, de ver o teu prêmio, o teu poema, né, sobressair dentre tantas outras e, claro, estar entre os premiados dentro aí de quase 500 autores nacionais que participaram desse festival? Então, foi curioso, porque assim, eu mandei o poema e deu para ver que ele tem uma pegada meio apocalíptica, especialmente do meio para o final ali, né? Falei, pô, isso nunca que vão premiar num festival, né? Pois justamente acho que essa característica que chamou a atenção, né? Essa crítica, tem um pouco de uma crítica social no poema também, né? Que deve ter chamado a atenção dos jurados. E para mim, assim, quando eu recebi o e-mail da equipe do festival, eu lembro até hoje, eu recebi um e-mail em setembro. Setembro é o mesmo aniversário, né? Eu sou libriano, né? Só que eu recebi antes do meu aniversário, né? Dias antes. Então, foi já um presente. O festival aconteceu em novembro, né? Aí, assim, foi uma sensação incrível, porque, assim, um poema com essas características, com tanta gente, que eu imagino que a trajetória deve ser tão boa, ou até assim, mais significativa que a minha, conseguir isso, assim, é um feito sem igual, assim, né? E aí eu pensei comigo quando eu fiz o livro, né? Porque eu fiquei em dúvida se eu inseria ou não. Né? Aí eu falei, vou inserir. Aí eu inseri o poema no livro, né? Ele é um livro que, inclusive, tem alguns segmentos, né? Eu dividi por segmentos temáticos, assim, esse livro, né? Ele está no primeiro segmento, que tem o título Poesia enquanto esporte de combate. Então, mostra pra gente a capa do Falsas Estradas. Gente, o livro que tem o poema Flores de Chumbo. Olha essa capa. Ô Francisco, essa capa ela parece meio um corte. Se olhar para o outro ângulo, parece uma estrada ou um rio barrento. Qual foi a ideia dessa capa? Boa pergunta, Monique. Antes de ser, ou melhor, além de eu ser poeta e escritor, eu trabalho tenho formação em geografia e trabalho como geógrafo numa prefeitura da cidade vizinha aqui, da cidade de Mauá, né? E aí um dia, quando eu recebi a proposta da editora para fazer o livro, uma proposta de capa, eu fiquei pensando, fui no Google, peguei uma foto aérea de Brasília e joguei aquele efeito de imagem negativo, sabe aquele efeito de negativo? E fiz a partir desse contraste. Então, isso aqui, na verdade, é uma foto aérea de Brasília em negativo. Sabe aquele efeito de negativo que tinha antigamente? Gente, eu juro para vocês que eu não vi uma foto aérea de um estado, de uma cidade, de um território. Eu vi peças desconectadas. Eu ampliei aqui a foto, agora estão vendo, que é uma cidade, um local ali que ele fez. Estou chocada. Eu pensei nisso também, né? Porque eu pensei, falsas estradas, tal. E a capa, originalmente, ela ia ter também até aquelas malhas de coordenadas que tem nos mapas, mas aí, por questões editoriais, o editor me convenceu a tirar isso, né? Mas
é uma foto aérea, né? Que foi jogada por negativa, aqueles efeitos básicos. É um efeito básico de imagem. Aí, claro que aqui a faixa com o título, quem colocou foi a editora, né? Dá para ver, inclusive, que até atrás também essa ideia de ser uma capa meio como se fosse digitada a máquina de escrever, aliás, é uma estética que essa editora usa, né, para os diferentes livros dela, né? Então, a ideia foi essa. Ficou incrível esse trabalho. Agora que eu estou ampliando aqui, e eu entendi a pegada da capa, eu gostei bastante. Agora, você tem o Falsas Estradas e o Rascunhos de um Vendaval, que veio Sim, antes de Falsas Estradas, não é isso? exato, exato. É um livro de 2019 que eu fiz numa tiragem mais curta, inclusive até metade dos exemplares eu vendi no dia que eu lancei, né? Então, assim, é um livro que eu amo, porque me lança para o mercado, mas é um livro que hoje, assim, acho que tem poucos, eu tenho comigo um exemplar só, né? Assim, é um livro que eu vendi parte, outra parte que eu também foi para bibliotecas, enfim. E une coisas que eu escrevi com 14 anos, coisas que eu escrevi de diferentes épocas da minha trajetória, né? Então, esse primeiro livro meu foi um mosaico de épocas, assim, né? E ele é o contraste desse aqui. Ele tem uma outra capa que é mais uma paisagem sépia, assim, de uma praça. Ele é meio que Outra pegada. um contraponto desse, né? Esse aqui tem essa estética mais forte, assim, né? O primeiro é um pouco mais leve. Muito bem, você tem ele aí em mãos, não, né? Não, eu vou. Peraí, só um minuto. Tá Já bom. venho, vou pegar. Lembrando, gente, que a live pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Hoje a gente tem live até 11h30 da noite, tá? Depois do Francisco tem outra, depois tem outra, depois tem outra. A gente vai bater papo hoje. Tá aqui, ó. Achei. Olha que capa! A linda essa Ó, capa em francês. ó, os dois Contraste. contrastados. É, Esse, uma esse primeiro aqui foi de uma editora de São Paulo, chamada Casa do Novo Autor, que eles são especializados em publicar novos autores. Né? Eu fiz com eles, assim, porque eu queria mesmo lançar, né? Lancei em 2019, teve aqui em Santo André mesmo, Semana Municipal da Literatura, eu lancei lá, né? Consegui fazer um evento de lançamento lá, foi bem legal. Como eu falei, eu vendi. Eram 100, eu fiz uma tiragem pequena de 100, eu vendi 50 só no dia que eu lancei, né? Então maravilha. assim, foi bem. Como eu falei, ele é outro, ele é outra Tem uma estética, outra assim. Né? pegada. Inclusive até a construção dos poemas, porque como eu falei, eu estava ainda me descobrindo como autor, né? Com Falsas Estradas eu já tinha acumulado algumas referências, então acabei escrevendo a coisa de outro jeito, né? Bom, eu estou vendo aqui que Falsas Estradas, você inseriu nele poemas voltados para diversos temas. Uhum. Sexualidade, questões sociais, Covid-19, e, claro, flores de chumbo. Você, quando projetou esse trabalho, esse livro, você já tinha uma ideia do que ia colocar para fora? Você já tinha uma noção dos temas que você ia transformar em poema? E ele nasceu.
Travou aí? Então, para mim tinha parecido você travando. Não. Aqui tá normal. Então deve ter sido, enfim. Mas eu entendi a pergunta, entendi na verdade, foi justamente o contrário. Eu selecionei os poemas primeiro, porque nem tudo o que eu fiz eu avaliei como cabia no livro, muita coisa, algumas coisas eu excluí, né? E depois que eu organizei os poemas por segmentos temáticos. Eu não planejei primeiro e fiz depois. Eu tinha material pronto e fui. Como, por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui. Como você imagina, por exemplo, você tem documentos e vai guardar em arquivos. Você junta os documentos e vê esse se parece com esse, então vai nesse arquivo. Aquele, eu fiz assim. Já, por exemplo, o livro que eu estou que eu estou fazendo agora, eu estou com um novo trabalho aí, esse já tem uma coisa mais planejada, já tem já vai ter uma outra organização, né? Porque, inclusive, o meu momento pessoal é outro, né? Um momento... E até as referências poéticas também mudaram, né? Então, aí o que aconteceu? Só um minuto que a bateria aqui deu uma reduzida, a gente vai resolver isso já. Eu tenho carregador portátil para essas coisas aí. A Lua Reis está falando aqui. Chicão, eu acho que ela conhece você. Qual a sua maior inspiração para escrever? Lua Reis é minha prima. Temos primas aí. Então, olha, eu acho que a minha maior inspiração é olhar a realidade, né? Eu extrair da realidade matéria de poesia, seja uma poesia um pouco mais reflexiva, um pouco mais crítica, ou uma poesia um pouco mais lírica, enfim. Vai também do modo como as coisas da realidade me afetam, né? Porque eu acho que poesia é afeto. E afeto aqui, que eu estou usando esse termo, é uma palavra que eu vejo usar muito por aí. Afeto é no sentido de filosófico mesmo, afetar, de se afetar com o que acontece. Né? É a forma que a gente mostra que está vivo para o mundo, é se afetando com o que acontece, né? Ou seja, sentindo o que a realidade está mostrando para a gente. Exatamente. Agora, você colocou aí em Falsas Estradas quantos poemas? Você tem de cabeça? De cabeça, não tem agora. Assim, Quantas páginas tem o teu livro, Francisco? 91. 91 páginas. É um material bom, né, gente? 90 páginas, 91 páginas aí de poema. Agora, o Francisco, você falou anteriormente que você já vinha escrevendo desde a juventude, né? Que o teu primeiro livro passou por aquele processo de externizar um monte de coisa, conflitos, dilemas, ele foi ali o mosaico. E aí, o seguinte, que já foi um pouco mais maduro e etc. Você tem planos para produzir mais um livro para 2024 ou até para 2023, ou está cedo demais ainda? Olha, eu sou uma pessoa que produzo com muita frequência, né? Então, sim, eu tenho planos não sei se para esse ano ou para o próximo, vir com um novo livro na praça, ele já tem até um título prévio, né? Ruído Brando. Ruído Brando, na verdade, vai ser uma interrogação aí, né? Que, inclusive, entra um pouco do meu mosaico pessoal, porque eu me tornei pai, né? Eu me tornei pai recentemente, né? Em fevereiro agora, né?
Então, claro que o universo da paternidade também entra nesse novo contexto autoral, né? Que maravilha! Agora, você pretende em algum momento mudar o gênero aí da tua escrita? Você se aventura num romance, por exemplo, ou você vai continuar no poema? Então, eu tentei já uma coisa ou outra de conto, mas não é uma coisa que eu pretendo enveredar, assim, né? Eu acho que eu vou continuar por um bom tempo ainda como poeta mesmo, né? Romance também não me acho capaz de fazer, né? Eu admiro quem tem essa capacidade, mas infelizmente eu não tenho esse talento todo para romance, né? Um tipo de obra que demanda muito talento, né? É verdade. Agora, a gente está vendo aí que esse ano a gente vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro, você é de São Paulo, é pertinho. Teve Bienal em São Paulo ano passado. Você pretende vir a Bienal esse ano ou não? Não, então, justamente pela questão da minha paternidade, eu não faço muitos planos, assim, de... Claro, eu continuo me inscrevendo em festivais, né, em concursos, nos mais diversos cantos do país, assim, né, mas são coisas mais planejadas. Eu também preciso ainda me ter uma estrada maior como escritor para lançar esse voo de ir para uma Bienal, enfim, que é um evento, talvez, maior evento de literatura desse país, né? Eu ainda não tenho essa estrada, para brincar com o título do meu livro, essa estrada para poder encarar uma empreitada dessa. Né? Muito bem. Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Falsas estradas e rascunhos de um vendaval. Como é que você escolheu esses títulos para as tuas obras? Rascunhos de um Vendaval, quando eu tive a ideia do livro, era era uma frase que me perseguia por algum motivo. Aí eu pensava, isso vai caber num poema? No fim, acabou cabendo no poema. Um poema, inclusive, que fecha o livro. Né? Por algum motivo, isso acabou casando. E acho que essa ideia também de estar inacabado, de estar em processo, isso tudo tem a ver, e essa ideia do rascunho, né? Então, dentro daí, vendaval é você se jogar, né? Então, acho que essa frase vinha me perseguindo, aí eu cheguei no final e falei, vai ser rascunhos de um vendaval. O Falsas Estradas, eu já pensei assim, o primeiro título foi uma frase. O segundo, eu quero ver se eu faço uma coisa mais sintética. Aí eu pensei, o que pode ser, né? E aí, como tem essa pegada social do livro, eu falei, eu precisava fazer alguma coisa com isso. Aí, acho que eu estava na rua indo trabalhar, passando assim, aí falsas estradas. Às vezes tenho muita ideia andando na rua, né? Falsas estradas. Eu falei, mentira, vou tá. Fiz primeiro um poema com isso, né? Só que aí eu descartei, porque achei que o poema não ficou bom. Eu falei, esse negócio vai ser o título do meu livro. Aí tá, foi daí que veio o Falsas Estradas, né? Veio dessa ideia, assim, né? E a própria capa dele, assim, de anunciar às vezes um caminho que não é tão verdadeiro, enfim, né? Um pouco essa ideia que eu quis trazer quando eu pensei o título da obra. E uma outra coisa também, né? Enquanto Rascunhos de um Vendaval é um plural e um singular, eu queria uma coisa agora, dois plurais, falsas e estradas. E o terceiro dois singulares, Sim. ruído brando.
Você comentou aí que Rascunhos de um Vendaval, inclusive é um poema que fecha o livro, não é isso? Sim, Lê pra sim, gente, sim. por favor. Claro, só um minutinho, vou pegar aqui. Na madrugada mais ampla de minha vida, eu atravessei uma maré plangente até te encontrar. Foram horas inteiras e semanas que eu desenhei em um caderno sem forma que na face oculta do lápis se desfazia. E hoje, além de ti, eu tenho essa sintaxe que precisa encaixar em um poema que não vai dizer, que não vai expressar o caos ou o crime, a existência de dois outonos simultâneos que, ao longo da vida, não fui capaz de elaborar. E nem o meu sangue, nem o meu esperma, nem a minha tontura se transformaram em sólidos versos. E nem a textura deles coube completamente dentro de espasmos e rochas. Eu apenas traduzi em remorso o remanso. Minha vida mereceu outros versos que não cabem mais em certos rascunhos de um vendaval. Ai, ai. Ô Francisco, ser pai te inspira? Muito, muito, muito assim, direto. Assim, qualquer situação assim me sugere um verso, me sugere uma ideia. E eu, claro, vou anotando tudo, né? Tem um poema que eu ainda quero terminar, arrumá-lo, né? Tem algumas coisinhas que ele precisa fazer que se chama O Riso que Faz Chorar, né? Que era uma vez eu estava aqui, eu estava no quarto do meu filho, brincando com ele no berço, assim, enquanto minha esposa estava arrumando uma outra coisa para ele, né? Aí ela viu a gente brincando, ela se emocionou, eu abri da porta, ela se emocionou, eu falei, aí veio o riso que faz chorar, aí, que era o riso do bebê que estava fazendo ela chorar por fora e eu meio que chorar por dentro. Então, sim, tem situações, muita coisa que faz inspirar. Né? Aliás, para quem tem antenas muito sintonizadas com a vida, tudo pode ser de inspiração. Tudo é inspiração. Eu sou, né, dentro da literatura, tem aquele grupo de poetas que acredita no trabalho, assim, na transpiração, né? Você martelar até você conseguir fazer. E outros são inspiração, né? João Cabral, por exemplo, poesia trabalho puro, né? Já Manuel Bandeira é um confesso adepto da inspiração. Eu sou do time da inspiração, né? Então, para mim, inspiração é o fundamental para fazer poesia. Para mim é isso. Claro, tem o trabalho técnico, que é dentro do processo, né? Eu não sou, por exemplo, um autor que guarda um poema para depois arrumar ele. Eu arrumo na hora que eu estou fazendo. Na hora que eu estou fazendo ali, eu às vezes troco a frase, eu rabisco alguma coisa. Quando ele termina, ele está pronto. E às vezes eu paro onde tenho que parar, porque também é outra cilada, que às vezes a gente tenta continuar um negócio e não vai, mas às vezes é aquilo exatamente que você tem que dizer. Então acaba ali. Então muitos poemas meus, eu já percebi isso, eu parei onde eu podia dizer. Sim, exatamente. É engraçado essa dinâmica, né, com poetas. Isso acontece na ficção também, onde os personagens se materializam e vão dizendo até onde a gente pode ir ou fazer o quê. Agora, você mencionou aí, né, o Pedro Bandeira. Tem algum poeta que influencia os teus poemas na hora de você escrever? Diretamente ou não? Diretamente, acho que Carlos Drummond de Andrade é, assim, talvez o meu predileto e que aparece muito, o próprio Manuel Bandeira, mas tem um que assim eu amo de paixão, ele faleceu recentemente, acho que foi no ano
passado. Tiago de Mello. Ele é assim, eu acho que é o autor mais lírico que eu vi. Ele, assim, está muito presente no que eu escrevo, né? Assim, bastante, né? Mas é aquilo também, né? Cada poema é uma situação, né? Então, muitas vezes a gente está lendo muito um determinado autor e estilos daquele autor aparecem no que a gente está lendo de imediato, mas depois quando a gente vai ler outro, é sucessivo. Então, mas acho que esses daí, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Tiago de Mello, acho que são os principais. Incrível, né? Agora, o que você quer passar, Francisco, com Falsas Estradas, Flores de Chumbo, que é o poema ganhador do prêmio, e Rascunhos de um Vendaval? O que você quer passar com os teus livros, a mensagem que você quer passar através deles para os leitores? Eu acho que é uma pergunta boa, eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso, assim, né? Porque quando a gente escreve, pelo menos para mim, a coisa é tão particular que a gente não pensa na mensagem, a gente pensa na nossa expressão. Mas eu acho que a principal mensagem assim, do conjunto da minha obra é desconfiar dessa coisa entre... Desconfiar um pouco dessas... Na verdade, não é desconfiar, é aceitar a ambiguidade da vida. Eu acho que é isso mesmo, é aceitar a ambiguidade da vida, né? É você entender que existem lados, existem perspectivas e que às vezes essas perspectivas não são tão sólidas quanto você acha, que isso vai se caminhando de uma forma diferente, que essas coisas se fundem, se separam. Eu acho que é isso, a gente aceitar e viver os contrastes e ambiguidades que a vida tem, né? Então, eu acho que o principal da minha obra, até o presente momento, não sei daqui para frente, é isso, né? Eu sou muito um poeta de ambiguidades, né? De colocar o real versus o imaginário, o amor versus o ódio, a religiosidade e a sexualidade, a verdade e a mentira, jogar com essas estruturas o tempo todo. Que maravilha! Agora, já tem um tempinho aí do prêmio. Você pretende participar de algum outro prêmio daqui para frente? Ou colocar algum dos teus poemas já escritos para concorrer em algum prêmio? Ou isso ainda está fora de cogitação? Eu sempre tô me inscrevendo, sempre. Eu nunca desisti de tentar. Eu sempre estou... Vários desses concursos exigem ineditismo e a gente escreve, se precisar. Outros que não exigem, a gente avalia o que cabe, entendeu? Mas eu estou sempre... Do próprio FEMUP desse ano eu já mandei também material, né? Então, eu estou sempre participando, sempre, assim, sempre. Você já participou de antologia, Francisco? Já também, já. Uma chamada Novos Poetas Brasileiros, de 2019. Conheço. E uma outra, na verdade, dá para dizer que é uma antologia, mas tinha uma rede de farmácias que organizavam um concurso literário e eu entrei com um poema no livro dessa rede de farmácias, né? Que foi em 2020. Bacana, né?
20. Então, mas eu também outros, da editora Verso e Prosa, também já tenho duas. Recentemente, a Universidade Federal de Roraima fez uma antologia onde ela lançou virtualmente sobre poemas, justamente sobre essa questão da retomada do Covid. Eu participei também, eu fui. Então, eu estou sempre Sempre ativo. acompanhando essas tendências, né? Eu falei, sou neófito, né, em Instagram, né? Assim, enquanto poeta, né, eu já tenho meu perfil pessoal, né? Ah, mas literariamente eu nunca paro. Eu sempre estou produzindo alguma coisa, né? Meu celular, o editor de textos dele já está bem pesado, né? Porque às vezes é uma coisa que eu nem termino, eu começo e paro, enfim. Isso é bom. Esse papel ativo dentro da literatura é muito importante. Antologias, coletânea, participar com um texto ali, pode ser um conto, pode ser um poema. Então, o escritor ele tem que estar sempre ali acompanhando. Esse ano eu pensei em me aventurar em antologia, porque eu não sou de antologia, mas eu gosto muito da dinâmica, porque é uma ótima maneira dos leitores conhecerem o seu trabalho, né? Então, você tem uma reunião de escritores ali, num trabalho que está destacado no mercado literário, e aí eu me deparo com o teu poema e falo, pô, gostei desse poema, eu gostei desse conto, gostei dessa poesia, vou procurar o autor. Então, também é um caminho para o escritor nacional. Agora, Francisco, tem algum livro que você gostaria de ter escrito? Tem. Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. Eu gostaria, se eu pudesse, por um instante, voltar no tempo, eu teria escrito esse. Eu acho que talvez é um dos maiores, quiçá o maior livro da poesia brasileira do século XX, assim, né? Justamente porque contrasta o cotidiano com o social, com a própria individualidade do autor. Assim, um livro assim, maravilhoso. Assim, como eu falei, Drummond é minha referência, né? Mas esse em especial seria o que eu teria escrito. Gostaria de ter escrito. Né? Muito bem. Para quem não conhece, A Rosa do Povo é aí um livro que o escritor traz um monte de poemas também. Dentre eles tem Procura da Poesia, A Flor e a Náusea. Quem não leu, por favor, conheça um pouquinho. É simplesmente sensacional. Eu não lembro agora. A Flor e a Náusea é um negócio assim fora de série. Eu não lembro quantas páginas tem, mas vale muito a pena ler, sim. Ele é grandinho, ele é um livro bem denso. Assim. Agora, você está vendo aí, né, como escritor, que o papel dentro das redes sociais, dentro do marketing digital, é importantíssimo para dar visibilidade à tua obra. Você tem que estar no Instagram, você tem que interagir com leitores, você às vezes tem que fazer uma postagem, às vezes você tem que se abrir ali para interagir com as pessoas que estão seguindo você. Como é que, Francisco, a internet e as redes sociais estão influenciando aí na sua trajetória literária? Então, como eu falei, eu sou novo nesse universo, assim, como autor, né? E acredito que, primeiro, acho que está me influenciando no sentido de modelar um pouco mais o meu conteúdo, né? De repente, até pensando qual abordagem dá até ao poema mesmo, né? Começar a escrever
pensando em ir para a rede social, porque são diferentes os universos do impresso e das redes sociais, né? Então, acho que está me influenciando justamente nisso, na escolha de uma abordagem nova para a minha escrita, né? De repente, simplificar, mas não simplificar a ponto de deixar muito pobre, de ser mais sucinto, né? Mais coeso na escrita. Acredito muito que seja essas influências principais. Usar o vídeo como um recurso, né, de difusão do poema, né? De repente até esses poemas um pouco mais longos irem para vídeo, né? Enfim, acho que o principal é isso, é o modelar e também é o encontrar mesmo o leitor. Porque quando você lança um livro, é meio que um tiro no escuro, né? Porque qualquer um pode ser o seu leitor e, ao mesmo tempo, ninguém pode ser o seu leitor, né? Então, ali quem te procura está atrás de um registro certo. Então, eu quero um poeta ou um romancista, enfim. E aí a pessoa vai pela afinidade, né? E isso facilita, inclusive, a interação, né? Muito bem. Agora, quem quiser comprar o teu livro, tanto Rascunhos de um Vendaval ou Falsas Estradas, aonde está a venda? Tem digital, é só livro físico, consegue com você no Instagram. Como é que tá isso? Como é que os leitores adquirem aí as tuas obras? No caso do Rascunhos de um Vendaval, eu confesso que eu também não sei como que ficou as tiragens dele. Como eu falei, eu vim de 50, outra parte eu encaminhei a bibliotecas, enfim. Então, meio que ficou difuso. Agora, o Falsas Estradas tem duas maneiras. Podem me procurar no Instagram, né? Francisco Guilherme, tudo junto, ponto, poeta, né? Eu estou numa foto de perfil, assim, preto e branco. Ou então, tem um link no site da editora Primata. Inclusive, quem abre o meu Instagram vê que esse link tá lá, né? Então, tem o Falsas Estradas, eu tenho vários exemplares ainda comigo, né? Aí a pessoa me escreve, a gente faz os combinados que forem necessários, né? Ou ela compra direto pela editora, né? Então tem essas duas, que é a editora Primata, é o nome da editora. Muito bem, deixa eu botar aqui. Qual é o teu Instagram, Francisco? Francisco Guilherme, tudo junto, poeta. Ai, gente, botei... É poeta, tá? É Francisco Guilherme. Vou botar aqui para vocês de novo. Poeta. Então já segue lá o nosso escritor para acompanhar o trabalho dele, as obras, os poemas, porque ele tem estado Francisco Guilherme .poemas. É isso? Não, errei de novo. Poeta. Errei de novo, gente. Abstrai. Francisco Guilherme .poeta. Eu vou marcar o escritor aqui na live, tá? Então não se preocupem. Esses dois aí estão errados que eu botei para vocês. Abstrai. Confundi. Mas eu vou marcar o nosso escritor aqui na live. Lembrando que não só as lives, mas todo o conteúdo gerado, vocês podem assistir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do livro Não Me Livro, tá? Francisco, querido,
Que conversa boa que a gente teve, né? Eu gostei Eu adorei também. conhecer você, os seus poemas, o seu trabalho. Estou muito feliz por você estar numa trajetória de sucesso, ganhando prêmio, participando ativamente de antologia, estando no mercado aí ativo. É isso que a gente precisa. Eu só tenho que te agradecer, desejar sucesso e dizer que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser, querido. Obrigada. Eu que agradeço, Monique, a oportunidade, né? E é como eu falei no vídeo de divulgação que eu fiz, é muito legal ter uma oportunidade dessas em que se prestigiam autores brasileiros vivos, né? Porque, assim, claro, a gente deve reverência àqueles que nos antecederam, né? Mas tem muita gente hoje produzindo coisas maravilhosas e às vezes isso em várias linguagens. Eu tenho amigos que são músicos que passam por isso. Às vezes as pessoas preferem assistir uma banda cover do que uma pessoa que está ali trabalhando no autoral, trabalhando de produzir novas canções, novos poemas, enfim de aumentar um pouco mais esse patrimônio da humanidade que é a cultura, né? Exatamente. Eu quero muito, muito agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. A Ri botou aqui, franciscoguilherme.poeta. Obrigada, Ri, você me Exatamente. salvou. Exatamente. Dizer que Fica uma daqui a grande pouco amiga também. o Fica uma grande pessoal amiga. participou aí. Quero muito agradecer as meninas que mandaram comentários. Muito legal, obrigada, gente. Francisco, um beijo, querido. Obrigadão. Um beijo no seu filho. Pode deixar. Obrigada. Pode deixar. Beleza. Obrigado, Monique. Fica com Deus.